Bom, hoje a gente vai falar sobre gamificação. Para variar, né? A gente tem que falar sobre isso. Só que a gente vai falar de uma perspectiva diferente, porque nós vamos começar aqui uma maratona de lives sobre gamificação. Então, nós vamos começar com Gameflix. Serão 10 episódios aí falando sobre várias perspectivas da gamificação, fazendo trocas de tecnologias, falando muito sobre dicas, sobre o que você pode fazer para aplicar na sua sala de aula. Então, vai ser algo realmente bem prático, né? Hoje a gente está começando com aquela ideia de primeiros conceitos, digamos assim. E depois a gente vai evoluindo. Então, nós ficaremos aqui durante 10 dias. As lives não acontecerão neste horário, as lives acontecerão às 13 horas e 7 minutos. Hoje, excepcionalmente, a gente está aqui à noite. Eu estou dando uma olhadinha de vez em quando aqui no Instagram, mas o foco é o YouTube mesmo, viu, gente? Então, vamos lá. Pessoal, o que nós vamos trabalhar aqui durante essa maratona? Sobre educação, sobre a área de jogos em geral, aliada, né, com o intuito realmente de dar resultado, de trazer lucros, gerar lucro para as empresas. Olha eu tampando o negócio aqui, gente. Preciso da minha vaga. Gente de Deus, vai entender, né? Eu tô aqui, ó, eu estou toda embananada aqui por causa do YouTube. Larguei aqui um papel na frente da câmera. Vamos lá, gente, olha só. O objetivo da live, então, é falar sobre como a gente pode usar a gamificação sobre a perspectiva de gerar resultado em sala de aula. Às vezes a gente fica assim pensando, né? Como as nossas aulas poderiam ser mais interessantes, principalmente quando a gente pensa nesse cenário aí de pandemia, aulas remotas. Eu sei porque eu sou mãe, eu tenho filhos, tenho criança e adolescente, e eu sei o quão desafiador é engajá-los, e até eu mesmo na condição de aluna, porque eu ainda estudo até hoje, eu também me vejo muitas das vezes um pouco desligada. Só que quando coloca um estímulozinho, coloca algo de jogo no meio, parece que ligam as minhas antenas. E assim eu vejo também com crianças e com adolescentes. Então, o que a gente quer trazer aqui essa noite, pessoal, é justamente sobre como nós podemos identificar aí esses elementos de jogos para fazer uma gamificação descomplicada, sem alto custo, algo com ferramentas gratuitas, disponíveis. Então, sobre tudo isso, nós falaremos durante essa jornada. E a gente começa aqui refletindo, gente, sobre o mercado de games. Vocês perceberam como esse mercado tem crescido? O e-games, né, e-sports. Inclusive, o próprio Alok ganhou mais de 20 milhões com um personagem dele, né, no Free Fire. Ele até doou toda essa grana para um instituto que ele fundou. Então, é um mercado que está movimentando muito a economia em geral, porque as pessoas gostam de jogar, né? Isso traz uma resposta para nós. E cada vez mais nós vamos perceber esse mercado em ascensão, nós vamos perceber esse mercado crescendo, e isso vai fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano. Eu me lembro que em 2010 aproximadamente, quando eu li sobre a gamificação, falando que ela estaria presente no nosso cotidiano, a partir de 2020, 85% das nossas atividades sofreriam algum tipo de influência, né, da gamificação. E eu ficava assim questionando, gente, mas será que isso vai acontecer mesmo? E de fato é. Eu vou introduzir aqui porque eu sei que tem algumas pessoas que não sabem o que é a gamificação, estão chegando aqui hoje, né? Galera aqui do YouTube, tem gente que está chegando hoje. E a gamificação, pessoal, é você buscar ali, olhar mesmo pro videogame e buscar nos elementos dos jogos a sua realidade, né? Buscar aqueles elementos para trazer para o seu dia a dia, para o cotidiano, para incentivar a realização, o cumprimento de algumas tarefas. E com o cumprimento dessas tarefas, a pessoa avança de fase, ela ganha pontos, sobe de nível, tudo como se ela realmente estivesse num grande jogo. E o que eu tô querendo dizer para vocês
é que, com base nisso, se nós estávamos aí avaliando que 85% das atividades do cotidiano seriam gamificadas a partir de 2020, quando a gente olha para um aplicativo tipo Rappi, que tem ali toda a nossa progressão, a nossa evolução, as recompensas, né, por desempenho, por participação, por uso, a gente fica se questionando. Agora eu sei que isso é influência de jogos, agora eu sei que é gamificação. Então, muitas pessoas, os meus alunos falam, Naira, mas isso aqui realmente é gamificação? Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Agora, até aquele filme que eu assisti, eu acho que era gamificação. Então, quando a gente conhece o termo, a gente começa a perceber que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E isso traz para nós, pessoal, uma resposta muito significativa, no sentido de que cada vez mais aumenta-se o número de jogadores ao redor do mundo. Nós já fomos 1 bilhão de jogadores, agora nós estamos em 2 bilhões. No Brasil, as mulheres, né, nós mulheres éramos 43, depois 47, agora nós estamos em 53%. E a gente só vê o crescimento desses números cada vez mais. E isso traz para nós respostas acerca do comportamento humano mesmo. Por que as pessoas são tão estimuladas por recompensa? Porque a própria neurociência explica, o nosso cérebro ele está buscando por recompensas o tempo todo. E às vezes era até para você fazer algo, mas quando você recebe um estímulo ali, de um plus, né, um algo a mais, uma recompensa, que seja uma competição, porque o ser humano naturalmente ele já é competitivo, alguns mais, outros menos, a gente se sente cada vez mais estimulados, né, quando a gente se sente desafiado a cumprir algumas tarefas. E isso são respostas do nosso próprio sistema nervoso central, porque quando a gente está em experiências gamificadas, nós liberamos serotonina, dopamina, noradrenalina no nosso organismo, e isso faz com que nós tenhamos uma sensação de prazer, euforia. E por isso as pessoas ficam tão envolvidas, né, nesse ambiente de jogos. E outras pessoas também jogam para relaxar, né, que são os famosos aí, os conhecidos painkillers, que são analgésicos naturais. E o que eu quero dizer com isso é que cada vez mais esses elementos trazidos para a sala de aula, eles vão transformando esse ambiente escolar. Vocês sabiam que aquela música Another Brick on the Wall do... Esqueci agora quem canta, gente. Me ajuda aí nos comentários. Coloca aí, gente, nos comentários aí. Porque eu tô com os comentários do Instagram aberto, né? Não aqui aqui no YouTube também tá aberto. Coloca aí para mim, gente. Escreve aí. Foi uma repressão ao modelo inglês de educação, né? Eles resistiam muito a esse modelo, porque no Brasil já tinha abolido a palmatória 10 anos antes do que a Inglaterra. Então, eles revoltados com esse modelo inglês de educação, eles criaram essa música justamente trazendo ali uma analogia com a produção em série, né? As pessoas, é como se elas estivessem em fábricas, todo o conhecimento delas é descartado, né? Os valores, as inteligências delas naturais, as habilidades naturais, elas são simplesmente ignoradas. O conhecimento, ele é pulverizado em escala como se realmente fosse uma produção em série. E isso, gente, é algo que é muito comum no nosso sistema de educação também, né? Nós temos aí múltiplas inteligências. As inteligências de Howard Gardner, é um doutor da Universidade de Harvard. Ele traz aí inteligência lógico-matemática, linguística, musical, existencial, inteligência intrapessoal, interpessoal, enfim, são 9 inteligências. E no nosso modelo de educação, a gente acaba valorizando muito a inteligência linguística e a lógico-matemática. Sendo que, às vezes, uma pessoa se destaca numa inteligência musical e, como se diz, se desempenha muito bem nisso e vai ser um grande artista e feliz e bem remunerado, recompensado por isso, mas isso não é levado em consideração nas escolas. E quando a gente traz o aspecto do game para a sala de aula, a gente olha o ser humano, a gente encara o indivíduo como ele tem que ser.
percebendo ali os seus pontos fortes, né, os seus talentos, as suas inteligências predominantes. Por quê? Porque o jogo ele proporciona uma aprendizagem autodirigida. O jogador constrói a sua própria experiência no game e ele encontra a sua solução. Então, se a gente tem um jogo com 3 jogadores, cada um vai identificar um caminho melhor para chegar nessa solução, embora todos vão chegar. E isso é valorizar e respeitar o mapa cognitivo de cada um. Então, o que a gente precisa perceber é que quando existe essa repressão a esses modelos, né, tradicionais de educação que hoje vem mudando e graças à pandemia, que não é graças, tá, gente? Graças no sentido assim, em virtude da pandemia, a gente percebeu um avanço, né, uma aceleração digital e que alguns professores se viram assim praticamente em xeque e tendo que recorrer a outras práticas docentes para prender a atenção desse aluno em sala de aula, numa sala de aula remota, uma sala de aula diferente. Então, isso vai repercutir também nos novos modelos de educação que vão passar a existir, a vigorar após essa pandemia, porque as crianças, os adolescentes e até os adultos, né, já estarão acostumados aí com esses estímulos que os professores têm inserido para prender a atenção desse aluno nessa educação aí remota. Então, pessoal, isso, Another Brick on the Wall de Pink Floyd, obrigada. Então, voltando, gente, eu vou parar aqui um pouquinho, que eu vou sair aqui do Instagram, porque a gente vai ficar aqui no YouTube, tá? Foi só para chamar aqui. Deixa eu encerrar. Então, voltando aqui, gente, porque senão eu fico lá no Instagram e não olho aqui pro pessoal daqui do YouTube. Então, pronto, voltando. Quando a gente percebe esse movimento, a gente entende que outras práticas vão sendo inseridas. E se a gente for parar para pensar, pessoal, se a gente fizer uma analogia da escola convencional, né, com a prisão, tem muita semelhança. Por exemplo, a escola tradicional, o sino da escola é a sirene da prisão, né? As filas no recreio é como se fossem o banho de sol, muros altos, cadeados, né? Portões, permissão para sair, para ir ao banheiro, enfim. Quando a gente observa esse modelo, a gente vê muita semelhança com a prisão. E não é isso que vai gerar criatividade, não é isso que vai gerar o empreendedorismo, porque se nós ficarmos limitados no modelo tradicional, convencional de educação, sem permitir com que as pessoas reflitam, sem gerar, né, a própria influência da filosofia no campo da educação, para gerar, assim, discussões ricas em sala de aula, nós vamos ficar alienados a um modelo que não vão permitir que nós consigamos criar soluções. Então, quando a gente fala de pesquisa, fala de filosofia, isso é muito importante para o momento desse que nós estamos vivendo, né? O que seria sem a pesquisa? Mas o que vem realmente chamar a atenção, pessoal, é que quando a gente traz esse contexto de escolas tradicionais, modelo convencional, é muito limitado e isso não permite que o aluno crie, que o aluno empreenda. E quando a gente traz elementos de jogos, os alunos se sentem desafiados, se sentem estimulados a criar. Sabe por quê? Porque o ambiente de jogos, a gamificação em si, ela acolhe os erros e enfatiza a prática. E tá aí, né, o X da questão. No ambiente de jogos, é permitido errar, porque a pessoa está errando ali num ambiente controlado e o nosso cérebro aprende com tentativa e erro. Então, os jogos podem ensinar muito. Nós estamos observando aí, gente, nessa pandemia também, enfrentando grandes problemas de evasão escolar. Eu não me lembro agora o percentual certinho, mas nós tivemos aí um percentual muito significativo de evasão. Já comentaram comigo em torno de 40%, mas como eu não tenho certeza, gente, eu não quero afirmar, tá? Porque eu não tenho certeza desse dado. E tem um estudo que revela
que quando começou a pandemia, foi um Instituto Península que fez esse estudo em abril do ano passado, com cerca de 7 mil professores. Cerca de 80%, 83% a 87% dos professores nada sabiam sobre o ensino remoto e nunca tinham tido aula nessa modalidade e tampouco se sentiram acolhidos pelas instituições escolares para poder ter condições de dar uma aula de forma segura e confortável. Porque nós sabemos, né, como educadores, quão desafiador é você ensinar. As pessoas precisam estar satisfeitas, precisam estar envolvidas, precisam estar entusiasmadas e nós precisamos passar esse entusiasmo também como educadores. E como a gente passa esse entusiasmo se muitas das vezes a gente nem sente segurança sobre o que nós estamos fazendo, porque a gente não domina uma ferramenta? Então, o que a gente tem percebido é que se a gamificação, se trazer esses elementos, esses estímulos de jogos era necessário, agora, no atual ensino remoto, muito necessário e após também. Porque imagine como será lidar aí novamente com crianças que estavam em casa competindo com celulares, né? O professor aqui na frente do computador e competindo com o celular. Crianças que... Eu falo porque eu tenho filhos. Eu já cheguei em casa, gente. Meu filho está dormindo na frente do computador. Ele tem 15 anos. Às vezes eu passo, vejo ele brincando com o celular na hora da aula, com a câmera desligada. Tem até um meme na internet que fala que antigamente, para fugir da escola, tinha que pular o muro e que hoje é só desligar a câmera. Então, são muitas interferências em casa, de pais, barulho, ruído, celular. E o professor tem de se desdobrar o tempo todo para atrair a atenção dessas crianças. E a gente vai enfrentar sérios prejuízos de aprendizagem, sim, infelizmente, durante esse um ano aí que nós temos de ensino remoto. Embora a gente tenha observado o movimento híbrido, né, algumas escolas já revezando, uma semana presencial, outra semana virtual, não é a mesma coisa, não é o mesmo ritmo. Até porque, pessoal, as crianças têm muita dificuldade nesse modelo remoto de educação. É o que a gente percebe. Então, eu vejo muitos professores agora recorrendo a práticas e estímulos de jogos para gerar aprendizagem. E os jogos ensinam muito, né? Então, tem toda uma questão da distensão cerebral, porque o aprendizado, gente, ele consome muita energia cerebral. E é necessário distender o cérebro para que o aprendizado ocorra de forma, né, mais agradável, mais leve. E os jogos, eles favorecem muito isso. Além disso, tem toda uma questão da narrativa, né? Feedbacks geram confiança e os jogos são repletos de narrativa que guiam o jogador, dá feedback de performance e tem toda uma relação muito importante também que está voltada à própria percepção que este jogador ou este aluno na condição de jogador ele tem quando ele aprende com a sua própria experiência dentro do game. Então, tudo isso diz respeito a alternativas que podem ser usadas e exploradas e são favorecidas pela neurociência para gerar aprendizagem. Então, o que a gente pensa às vezes que é brincadeira, que joguinhos é somente para distrair, não. Eles auxiliam o processo de aprendizagem. E principalmente nesse momento de disputa de atenção, né? A gente fala que a gente vive aí uma infodemia, que é a pandemia de informação. Informação para todos os lados, no Google, no YouTube, TikTok, enfim, as crianças... E nós também, né? Cheios de posts patrocinados, enfim. Todo momento que a gente liga uma TV, abre o celular, tem uma informação diferente e a gente... vive também agora uma economia de atenção, né? Uma retenção de informação. E então a gente precisa ser interessante no contexto de sala de aula. E não só de escolas, pessoal, a gente direciona muito para professor, porque eu falo muito para professores, mas
A própria universidade corporativa, né? Os treinamentos corporativos, eles também têm de ser mais interessantes para atrair a atenção das pessoas, porque a abstenção nesses treinamentos, elas são muito grandes. E aí, elas são muito grandes. E aí o que acontece é que às vezes o colaborador tá lá, né, de corpo presente, mas a consciência, a mente dele está muito longe, porque os treinamentos acabam sendo repetitivos, tediosos, nada interessante. Então, o que a gente percebe, gente, é que a gamificação ela conecta esse mundo da educação com esses estímulos divertidos, esses estímulos, né, de desafios, de recompensa, de mistério, e faz com que as pessoas fiquem mais interessadas. E tem sido uma receita de sucesso. Durante essa jornada, eu vou falar, sim, da relação de pais e filhos, como que os pais podem fazer para atrair esses filhos aí para o ambiente escolar, como eles podem auxiliar esse processo, e não só disso, né? Ferramentas também que os professores podem usar, gratuitas, disponíveis. Então, é uma série de lives que a gente vai estar discutindo isso, e é legal que vocês venham, convidem outras pessoas, porque, gente, é um conteúdo muito bom. É um conteúdo rico e de forma gratuita, né? Então, se você estiver por aqui, você vai pegar uma série de dicas aí muito relevantes, muito interessantes. Mas voltando aqui, gente, como nós, professores, conseguimos observar que os alunos podem se sentir mais estimulados? Então, são práticas simples e o que acontece muito, pessoal, é que às vezes as pessoas acham que tem que ter muito investimento, que tem que gastar muito dinheiro e que a gente precisa ter tecnologia. Isso tudo é realmente uma autossabotagem que a gente faz. Às vezes a gente não gamifica por medo, porque a gente acha que a gente não é criativo. E eu vou falar mais sobre isso durante essas lives. Nós somos criativos, sim. Todo mundo tem uma força de caráter chamada criatividade e todo mundo tem condições de gamificar. É simples, é sem mistério, gente. São coisas assim, tão incipientes que às vezes a gente pode fazer de forma amadora e que vai dar resultado. Mas às vezes a gente se bloqueia e a gente acha que a gente não é capaz. Então tem um mundo aí de oportunidade quando a gente enxerga as formas de ensino tradicionais e a gente tem ferramentas para inovar, ferramentas para engajar os nossos alunos, para fazer aulas mais interessantes e ser mais bem avaliado, mais bem quisto, solicitado. E eu vou falar para vocês, eu tenho sido chamada, convidada por várias universidades para dar aulas e muitas das vezes eu recuso. Muitas das vezes não, 90% das vezes eu recuso hoje. Porque eu tenho um foco, eu já tenho algumas universidades que eu trabalho e eu tenho um foco. Agora, eu me lembro que há 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás, não era assim. Eu ficava querendo ter convites interessantes para dar aula. E os convites, eles tinham de ser, como se diz assim, estimulados por meio de uma ajuda, de um colega que falava bem, não surgiam de forma natural. E aí eu vou contar para vocês que depois que eu comecei lá atrás, eu comecei a dar aula de jogos para negócios em 2008, na PUC. E também na FGV. E depois disso eu já comecei a trabalhar metodologias ativas de aprendizagem com ferramentas diferentes, inovadoras, compartilhando com os colegas, professores. Na sequência eu já embarquei, né, no universo da gamificação e comecei a disseminar esse conhecimento, a trocar esse conhecimento com várias pessoas e os convites choveram. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se você quer ser um trainer requerido também, que cobra um valor interessante, não tem medo de colocar o seu preço, você tem a oportunidade de melhorar a qualidade dos seus treinamentos, das suas aulas,
a ponto das pessoas te desejarem nas organizações delas. Tanto para dar um treinamento, quanto para dar uma aula. E você coloca o preço que você acha que você vale. Então, é um game change, sabe? Foi quando eu senti essa virada de jogo. Então, ganhando às vezes num treinamento que eu jamais pensava ganhar num mês de trabalho. Isso tudo porque você é avaliado, as pessoas dão feedback sobre o seu trabalho, as pessoas citam o seu nome, falam sobre você e as empresas começam a te procurar, as instituições de ensino te procurar. E a gente sabe que nem sempre o mercado de graduação, ensino fundamental e médio é negociável, é muito negociável em relação a valores. Mas o mercado de pós-graduações, sim, você já consegue colocar o seu valor, né? Você consegue dar o seu preço. Ah, eu pago tanto na hora aula, tá? Mas eu só trabalho por tanto. E aí é seu passe. Tem gente que paga e tem gente que não paga. Mas se você entende que você tem todas as competências e que seu trabalho é extraordinário e que você consegue influenciar pessoas e compartilhar conhecimento, isso é uma oportunidade para você. Porque eu gosto de falar assim, gente, nós somos educadores por paixão. Eu falo que quem dá aula, né, é porque ama, é porque gosta. Mas a gente não é relógio também para fazer a educação só por amor, sem ter um retorno, sem ter retorno financeiro, entende? Então, que legal fazer o que ama e ser bem remunerado e ser reconhecido. Então, ao ponto que nós nos qualificamos, buscamos novas tecnologias, sabemos fazer a diferença e fazer os alunos terem resultados, o resultado para a gente vem também. É uma consequência. Eu fico muito feliz de fazer com que um aluno meu tenha resultado. Porque ele aplica os conhecimentos e isso, gente, só me favorece. Então, a gente sim ama educar, a gente sim ama dar aula, mas a gente sim gosta também de ser reconhecido e ser bem recompensado. E se você busca esse cenário onde você coloca o seu preço, onde você consegue, inclusive, dispensar vários convites porque você não tem agenda, como eu já tenho feito já há um bom tempo, é só você buscar nesses elementos, nessas metodologias, inovar as práticas de sala de aula e também visualizar um mercado onde você tenha condições de negociar isso, sabe? Porque a gente sabe que, dependendo da área que você atua, da instituição, né, do cenário que você atua, é mais desafiador. Mas por isso a gente precisa ter estratégia. Então, o que eu gosto de dizer é que os jogos auxiliam até nisso. Sabe por quê, pessoal? Os jogos, todo jogo em si, ele busca uma solução. Todo jogo, eu costumo falar para os meus alunos que o jogo de futebol, por exemplo, qual é a solução do jogo de futebol? E aí eles respondem, né? Fazer gol. No entanto, que até o goleiro, quando ele tem uma oportunidade, que a bola vai ali no pé dele, ele chuta pro gol se ele tiver oportunidade, porque sem gols não tem pontos. E quem não tem maior saldo de gols, pontos, não vence o campeonato. Então, o que acontece é que quando a bola cai em campo, todo mundo sai buscando formas de fazer o gol, buscando soluções, caminhos, alternativas. E quando nós trazemos os jogos para a sala de aula, a gente favorece esse desempenho cognitivo e a memorização também, porque o jogo favorece esse desenvolvimento desse mindset mesmo de solucionador, que é uma competência, gente, super requerida hoje no mundo dos negócios. Aquela pessoa que consegue enxergar uma solução e propor isso para o mercado, qualquer um dos mercados, não é porque é na educação ou na indústria, enfim, não, qualquer mercado, ela sim tem um diferencial, porque ela consegue enxergar além do óbvio. E os jogos favorecem isso. Isso auxilia muito as nossas crianças, os nossos adolescentes e até adultos. Porque se a gente consegue olhar para algo e desbloquear, sabe, fugir do óbvio, quebrar paradigmas, a gente consegue gerar empreendedorismo, comportamento empreendedor, a gente consegue formar crianças, jovens e adultos com
capacidade de associação, capacidade de inovar, capacidade de criar estratégias. E isso é muito favorecido neste ambiente de jogos. As pessoas são estimuladas a se desbravar, as pessoas são estimuladas a se desafiar, a sair ali, ó, da zona de conforto. E por isso nos jogos você tem essa urgência ótima. As pessoas, elas querem... Gente, desculpa aqui que o celular tocou, peraí. As pessoas querem... eu coloquei no... eu coloquei no modo avião, mas mesmo assim tocou. Então, as pessoas querem isso. Elas querem sair da obviedade, muitas delas nem têm noção de como fazer, né? E aí é quando a gente traz esses elementos de jogos que vai auxiliar muito o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, favorece muito essa questão do desempenho cognitivo, de solução de problemas, enfim, são vários benefícios. Então, galera, o que a gente está falando aqui não é para ninguém ficar viciado em videogame, não, tá? Porque a dopamina em excesso não vai fazer bem. Nós estamos falando de trazer elementos de jogos para um contexto real, para desenvolver pessoas, gerar aprendizados, resolver problemas. E isso é o que é o bacana da gamificação. E é sobre isso que a gente vai falar durante toda a nossa jornada, né? Nós temos vários temas diferentes, cada dia a gente vai trazer uma perspectiva diferente, mas o objetivo é esse, é mostrar que existe um mundo de possibilidades na nossa frente. A gente utilizar de recursos que já existem, pessoas que já fizeram pesquisas, já tem cases de sucesso, a gente já tem um modelo para seguir e resultados que mostram que dá certo. Quantos estudos nós temos hoje, pessoal, de pessoas aí, instituições que viram como foi a contribuição e o crescimento do desempenho escolar, acadêmico de alunos quando numa situação gamificada, em atividades gamificadas. Então, assim, são inúmeros cases, inúmeros estudos científicos. E se a gente percebe que alguém já foi lá, já traçou esse caminho, já abriu esse caminho, né? Nós já temos isso. Por que não nos apropriarmos disso para fazer dar certo também? Então, eu sei que aqui tem pessoas me ouvindo que são da academia, outros da educação infantil, outros do ambiente corporativismo, mas eu quero dizer para você que educação é a mesma coisa, não importa o ambiente. É só adaptar para o seu público-alvo. E as estratégias podem ser exploradas em qualquer cenário. E é sobre isso que a gente quer falar. O que tem aí de legal, o que está acontecendo nesse mercado que pode favorecer o meu trabalho. Porque a evasão escolar, gente, ela está gritante, gritante. E importante também saber que a gente vai se sentir melhor fazendo algo diferente, algo novo, as nossas aulas ficarão mais interessantes, os nossos treinamentos também mais atrativos, nós seremos mais reconhecidos, mais queridos, né, mais benquistos, mais bem avaliados, e tudo isso volta pra gente como uma série de oportunidades que às vezes você nem esperava. Então, às vezes, você foi um professor de uma instituição a vida inteira, mas você fez um trabalho exemplar e, de repente, bum, seu nome aí, ó, já está no mundo todo e muitas pessoas te procurando. Enfim, já vi N casos desses, tá, pessoal? Já vi N. E é isso, é usar recursos que estão nas nossas mãos. Então, essa semana a gente vai trabalhar sobre isso, semana que vem também, com muitas dicas práticas, discussões também que geram reflexões, porque aqui a gente não quer alienar ninguém, mas para que vocês estejam aí conectados com esse universo aí dos elementos de jogos no contexto da sala de aula, certo? Então, por hoje é isso, nós vamos ficar por aqui e amanhã todo mundo 13h07, gente, vai ser pelo YouTube. Eu vou comunicar a todo mundo nas redes sociais, nos grupos, mas 13h07 eu espero vocês.